Olá, meu nome é Larry, dos canais da Verdade com Larry. E esse é o nosso Pensando Oculto Novos Temas, com Tati Espírito Livre e seus oráculos. Olá, Tati, tudo bem? Olá, olá Larry, olá Arnaldo, oi pessoal, Olá, tudo bom? Arnaldo, tudo bem? Olá, Larry. Tati, tudo bem? Vamos dar início. Arnaldo, por favor. Tati, seja novamente bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. E, por favor, fique à vontade para expor, para falar sobre os seus oráculos. Tá bom, obrigada. Bom, como acho que talvez a maioria saiba, né, que a gente já fez aí outros vídeos e tal, eu sou taróloga, né, entre outras funções, e uma coisa que a gente usa bastante no tarô, né, mesclado ali, vamos dizer, são os oráculos, né? Os oráculos, eles são. A gente talvez se aprofunde aí mais, que temos perguntas, né? Mas os oráculos, eles são como portais, né? E eles trazem mensagens, né? Então, hoje eu trouxe aqui 3 oráculos que eu tenho, que eu uso bastante, são 3 oráculos bem diferentes, de estilos, né, diferentes. E eu, por exemplo, eu gosto muito de fechar os meus atendimentos de tarô com um oráculo, porque o oráculo é isso, ele dá um norte para a pessoa, né? Ele diante daquele monte de informação que às vezes vem, né, no jogo de tarô, o oráculo ele dá uma linha, né, um geralzão assim para a pessoa seguir. Então eu gosto muito de utilizar ele dessa forma, né? E aí, hoje eu trouxe o oráculo do caminho sagrado, que aí eu vou, né, daqui a pouco mostrar direitinho, que é um oráculo xamânico, eu acho ele bastante forte, assim, ele é bem certeiro, né? Um oráculo que chama Palavra de Criança, que ele traz alguns sentimentos, algumas sensações, acontecimentos da vida cotidiana com um pensamento como se fosse uma criança explicando. Então é muito legal porque ele reaviva a nossa criança interior, né? Então é bem bacana. E também o oráculo das sereias, que é um oráculo que também traz todo o mito, né, das sereias, a história, e aí cada carta também traz uma mensagem, é, e, e basicamente é isso, não quero me alongar muito, que eu sei que tem pergunta, e aí a gente mostra um pouquinho de cada um. Pois não, Tati. Então, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas, né, enviadas até pela nossa audiência. Uhum, Poderíamos começar a fazer algumas perguntas? claro, fica à vontade. Então, nós teríamos como primeira pergunta, com qual oráculo você gosta mais de trabalhar? Você sente mais afinidade e por quê? Tá, ótima pergunta, ainda bem que eu falei, né, que eu utilizo os 3. Eu gosto muito, que foi o primeiro oráculo que eu tive contato, o oráculo xamânico, né, do caminho sagrado. Eu vou mostrar aqui, conforme eu vou falando, vou mostrando aqui para o pessoal conhecer. Esse aqui é o livro, tá? Tem até ali também no fundo ali do Arnaldo, né? As cartas do caminho sagrado, tá? Ele é um oráculo que foi criado por uma índia, na verdade, né? Ela faz parte de uma tribo de índios norte-americanos, e ela elaborou, chama Jamie Sams, e ela elaborou esse oráculo com 44 cartas, com os símbolos e os ritos dos índios norte-americanos. Então, ele traz coisas como, por exemplo, a morte do xamã, a criva, né, que é um lugar que eles fazem como um retiro. Então eu gosto muito dele, assim, porque eu acho ele muito certeiro, né? Eu até tirei tarô para uma amiga ontem ou antes de ontem, e aí eu falei para ela, eu falei assim, eu gosto desse oráculo porque até hoje ele nunca errou, né? Não que tenha certo ou errado,
mas assim, a pessoa precisa ouvir aquilo que sai naquela carta, né? Então, eu gosto bastante, e ele tem também no livro, né? Aqui tem as cartas, né? Aqui é o verso delas, né? Então, são cartas como de um baralho, né? Só que não segue a sequência do tarô, claro. E aí a pessoa escolhe e sempre vem, né? No livro tem como se fosse um rezo daquela carta, uma oraçãozinha, a explicação da história, né? Qual que é aquele ritual ou aquela rito de passagem, né? O que significa aquilo. E aí tem a aplicação, que é uns 2, 3 parágrafos, que é o que eu passo para a pessoa, que é assim, o que está querendo dizer essa carta, né? Então, eu me identifico mais com as cartas do caminho sagrado, mas eu vou muito pela intuição, né? Depende muito da tiragem que eu faço para a pessoa, e aí eu sinto, acho que ela está precisando de uma palavra da criança interior dela, e eu vou para palavra de criança, né? Ou às vezes, por exemplo, uma tiragem que sai muita água, né? Muito naipe de copas, por exemplo. Aí eu vou para o das sereias, né? Então eu vou meio que pela conexão ali da pessoa, mas o que eu mais uso, que eu me sinto mais conectada, é o caminho sagrado mesmo. Arnaldo, eu posso? Sim. Pois não. Larry se intrometendo na entrevista. Meu Deus do céu. Ai, vamos lá. Tati, eu queria te fazer uma pergunta assim. Como eu te conheço já há um bom tempo, eu acho que eu sei a resposta, mas eu quero, óbvio, para a nossa audiência, para confirmar isso. Sempre que você faz a leitura do tarô, você necessariamente no final usa uma carta que seja ou da palavra de criança, ou das cartas do caminho sagrado, ou do oráculo das sereias? Sim? Não é uma regra, né? Tá. Mas eu diria que a maior parte das vezes, sim, né? Tá. A maior parte das vezes eu uso porque é isso. Eu acho que a tiragem do tarô, normalmente ela traz muita informação, a pessoa faz muitas perguntas, ou mesmo que seja uma tiragem geral, vem muita coisa, né? E eu acho que o oráculo, ele dá esse encerramento, né? Para a pessoa também não ficar muito perdida. Ali, mas o que eu faço agora? Aí o oráculo te fala, não, você pega tudo isso e faz isso aqui. Te leva para a ação, né? Então, acho que 95% das vezes que eu faço tiragem de tarô, eu uso o oráculo no fim. Tá, aí eu tenho uma segunda pergunta que, na verdade, é meio enganchada com essa primeira, é meio derivada dessa primeira. Você já chegou a fazer alguma experiência mais na linha de aconselhamento terapêutico, de usar, por exemplo, as cartas do caminho sagrado em mais de um aconselhamento, mais de uma carta, numa disposição oracular de aconselhamento e não de previsão, como às vezes acontece com o tarô? Eu queria te fazer essa pergunta porque eu sei que você gosta muito do trabalho oracular e você tem, assim, fazer até um elogio, você tem um rosto de uma pessoa a qual a gente vai perguntar um conselho. Não necessariamente vai chover amanhã, mas sim por que devo ou não usar o guarda-chuva, para fazer uma brincadeira com essa coisa que é comum, né? Que é comum a gente brincar com isso com quem trabalha com oráculo, né? Com oráculo no sentido de previsão, né? Ah, não, você vai chover, se você sabe que vai chover, ou vai usar o guarda-chuva, você não vai sair de casa, enfim. Mas você é uma pessoa que tem esse rosto de aconselhamento, que nem eu falo. Você já teve essa experiência com alguém, com uma pessoa amiga, ou num atendimento, um cliente mais assim, mais próximo, que, olha, hoje eu quero ver conselhos. E aí você só abriu ou a carta do caminho sagrado, ou o oráculo das sereias, ou a palavra de criança, enfim. Eu queria entender isso. Eu tô tentando trabalhar o diferencial aqui. Uhum. Que é a tática, o oráculo, e, ao mesmo tempo, esse trabalho, essa
trabalho interno, porque é óbvio que você passa por um trabalho interno com você mesma quando você mexe com isso, na minha opinião. Né? Uhum, sim. Primeiro, obrigada Não, pela cara de conselho, é adorei. óbvio, pô. Gostei, obrigada. Sim, eu já usei, na verdade, é bom que você fez essa pergunta, porque assim, os oráculos, eles também são possíveis de fazer tiragens, assim como existem as tiragens do tarô, do baralho cigano, né? Normalmente, no próprio oráculo, no livro, né, ou no livreto que vem, ele já sugere algumas tiragens, né? Esse do Caminho Sagrado é muito legal, porque ele tem diversas tiragens para vários assuntos, sempre muito ligado ao autoconhecimento, né? Porque é legal que você trouxe isso, porque assim, o tarô, ele tem esse aspecto, vou dizer, mais amplo, né? Ele tanto pode ser uma previsão, como ele também pode ver as possibilidades, mas ele é uma coisa, como que eu vou dizer, mais do dia a dia ali, né? Que também traz autoconhecimento, mas o oráculo, eu sinto que ele é mais profundo. Então, por exemplo, esse do Caminho Sagrado, ele tem umas tiragens que você, inclusive, indica aqui no livro que você só pode fazer algumas vezes. Tem uma que você faz, assim, uma vez na vida, né? Que é o processo deles, né? Então, assim, essa, por exemplo, que eles fazem esse retiro, né, para dentro de... Como se fosse um túnel subterrâneo, assim. Eles fazem isso uma vez na vida, assim, eles vão para lá e ficam não sei quanto tempo lá dentro para autoconhecimento. Então, essa tiragem que tem o nome desse rito, você só pode fazer uma vez. E aí eu já fiz, eu costumo, quando eu recebo, quando eu ganho, quando eu compro, chega para mim um oráculo, eu gosto de estudar ele, né? Então, eu leio o livro e tal, e aí eu começo treinando, né? Me conectando com ele, fazendo as tiragens para mim. Então, esse do Caminho Sagrado, eu fiz. O Palavra de Criança, ele, na verdade, ele não tem tiragens. São como umas brincadeiras, né? Porque é de criança. Então, é muito legal também, porque traz um outro olhar. Então, eu já fiz, sim, para mim, e já fiz para outras pessoas, coisas assim, não uma coisa tão cotidiana de decisões, né? Ou de, o que vai acontecer no meu trabalho? E, né? Assim, a pessoa está com uma crise existencial mesmo, assim, ela quer uma coisa para que lado eu vou na minha vida, assim, de decisões pessoais, né? Ok. De longo prazo. Eu acho que o oráculo cabe mais, assim. Eu posso complementar. Na verdade, o que acontece aqui com o Larry em relação a Tati Espírito Livre é que eu vou avançando e a gente vai comparando ocultismos, que nem eu gosto de falar. Você falou para mim, então, que tem uma tiragem no livro das Cartas do Caminho Sagrado que é para você fazer uma vez só na vida? Isso, eu quero achar ela agora. Sabe por quê? Eu posso pode fazer um comentário enquanto você procura? Pode. E o Arnaldo vai saber do que eu estou falando. Você tem uma prática em ocultismo que é o SAG, que é o encontro e a conversa com o Sagrado Anjo Guardião. Tem até um filme que trata disso com certo detalhe. Só que é uma prática que ela requer um isolamento, ela é uma prática cara, porque você tem que ficar, segundo as leituras que darias correto, os 6 meses em isolamento, que nem se fosse você nas religiões afro-roncar, que a pessoa vai fazer o santo, que ela fica ali isolada. Sim, eu pensei nisso. O Sagrado Anjo Guardião, ele é um parecido com isso, só que são 6 meses e você fica num determinado momento no final, porque tem orações, tem jejuns, você vai ter comida especial, você vai fazendo aquilo vai é como se fosse a divindade, vai se aproximando de você, e tem um momento em que o seu Sagrado Anjo Guardião
o seu SAG vai falar com você. Tá. Pra você ter uma ideia como isso é grave, Uhum. tem um mito, tem uma mitologia, e eu não estou falando que é verdade, mas é muito falado no meio ocultista, o Arnaldo sabe essa história, porque é nosso simbolista, ele tem tanto ou mais conhecimento de ocultismo do que eu, em que o Paulo Coelho teria feito no fim dos anos 70, o SAG, o sagrado, a conversação com o Sagrado Anjo Guardião, e como ele falou com o próprio Sagrado Anjo Guardião, o Sagrado Anjo Guardião deu presentes a ele. E daí o sucesso enorme que ele veio logo depois, com o passar do tempo. Então, por conta disso, então é famoso, né? A prática do SAG está mais ligada à linha relacionada ao Aleister Crowley, aos telemitas, a Telema, né? E você falou isso aí agora para mim, dessa leitura de Uma Vez na Vida. Me lembrou a questão do SAG, de certa forma também me lembrou a questão do roncar, na questão dos ritos das religiões afro, em que você tem um momento ali, ou que vai raspar o santo, enfim, existe meio que uma definição fortíssima para a vida da pessoa, entendeu? Sim. Desculpa, tá, eu tô me alongando, mas eu não estou querendo desviar do assunto, eu estou querendo, na verdade, entender como é que é essa sua prática, porque tem uma outra coisa que eu ia te falar. Eu costumo falar que quem trabalha com oráculo, com tarô, tem um momento, e não leve a mal a maneira como vou usar a expressão, a pessoa vira ela mesma vira uma máquina oracular. Ou seja, ela começa a se integrar com o oráculo que ela tem. Se for um tarô, você começa a ficar íntegro com aquilo. Se for você, óbvio que com o tarô também eu respeito, você tem um tarô belíssimo, por sinal, de tiragem e tudo mais, mas essa coisa dos oráculos é tipo assim, eu olho para as cartas do Caminho Sagrado, eu meio vejo já a Tati incorporando aquilo ali. Ou a palavra de criança, ou o oráculo das sereias, eu sei que tem, é como se tua mente e espírito entrasse nesses oráculos, entendeu? E quando devolve uma coisa, meu Deus, o que é isso aqui? E aí chega isso que você está contando para nós aqui no começo. Olha, eu não costumo errar com sei lá, com uma carta do Caminho Sagrado no final do atendimento. É aquilo que a pessoa precisa ouvir, aquilo que a pessoa vai ficar meio que baratinada, né? Meio assim, meu Deus, o que é isso aqui, entendeu? E tem uma revelação, tem uma iluminação, como eu gosto de falar, tá? Desculpa, enfim. Não, imagina. Eu queria expor para te dar uma devolutiva e você poder devolver para a gente aqui. É legal porque isso é interessante, porque igual o tarô, né, os oráculos, eles também, você cria uma conexão, né? Então, às vezes, uma outra pessoa pega aqui o oráculo do Caminho Sagrado e fala assim, nossa, isso aqui nunca bate para mim, né? E aí ela se conecta com outro que eu não tenho conexão, por exemplo, né? Entendi. É muito pessoal mesmo, isso que você falou faz sentido, porque às vezes a coisa é engraçada, às vezes parece que inverte, né? No tarô acontece muito isso. Às vezes você está conversando com uma pessoa, ou você vê uma situação, e aí você fala assim, nossa, isso aqui é a carta tal, né? Tipo assim, em vez de você tirar a carta para a situação, você vê a situação e fala, aquela carta ali do Caminho Sagrado é justamente isso aqui que está acontecendo, né? Tá vendo? Então é engraçado, porque essa conexão mesmo, né? Que qualquer oraculista, na verdade, tem com material de trabalho, né? Mas muito bonito isso que você falou, né? A gente acaba virando quase que uma coisa só, assim, né? Eu acho que a gente vira meio uma máquina oracular, né? A gente É. acostuma tanto, né? E você me dá muito essa impressão da maneira como você se envolve profundamente com o oráculo, com as coisas que vão chegando a você para leitura, né? Você conseguiu achar? Achei. Então, se você puder explicar melhor como é que é isso, a gente ia ficar... então, particularmente, ia ficar fascinado, porque eu já fiz a comparação antes, né? Sagrado Anjo Guardião Pois e tudo mais. Exatamente. E é bem assim, é justamente isso, assim, é um rito que eles passam, vou até mostrar aqui, ó, que chama sequência da Kiva. A Kiva é isso aqui, realmente é um túnel, um buraco que eles cavam embaixo da terra, assim, como se fosse uma sala ritualística. E eles ficam lá dentro.
Isso, aí tem uma escada e uma fogueira e só. Que legal. Então, eles entram uma vez na vida, em algum momento crucial, assim, que eles precisam desse tempo isolado de reflexão, eles entram na criva, certo. e aí eles ficam um determinado tempo lá, que pelo que eu reli aqui rapidamente, é meio o tempo que cada um precisa, mas assim, é um tempo longo. São pelo menos dias, né? Não são horas, assim. Claro, né? Alguém leva comida e tal, mas assim, não tem contato com eles. E eles não podem sair, né? Eles podem pegar o alimento e tal, mas não fala, a pessoa fica ali num retiro mesmo. Ele né? fica E aí, num retiro que lembra de novo ou a questão do roncar, ou a questão agora que eu te falei do Sagrado Anjo Guardião. O Sagrado Anjo Guardião também é isolado. A pessoa tem que pagar alguém para levar comida para ele no SAG, porque ele não pode sair para fazer comida nem cozinhar. Tudo ali é tudo controlado, tem tudo do jeito certinho, entendeu? Exatamente. E aqui tudo tem significado, né? Tanto que a tiragem, esses números aqui, são os números onde você dispõe as cartas, né? E aí cada número tem um significado desse ritual. Então, por exemplo, a escada, né, que leva... por que é um buraco, né, dentro da Terra? Porque você vai entrar em conexão com você mesmo, protegido pela Mãe Terra. Então, por isso que é embaixo da Terra. Tudo tem um porquê, né? Tem um significado. A fogueira porque a fogueira ela vai projetar sombras nas paredes, né? E aí meio que o mito da caverna também, né? Que aí você acaba perdendo às vezes até a noção de dentro, fora, de dia, noite, né? E isso faz com que você se conecte mais com seus instintos também. E essas sombras que aparecem, isso tudo tem um significado, né? A pessoa vai interpretar aquilo de uma certa forma. Então, assim, essa tiragem da Kiva, ela traz isso. Cada número desse representa um recado de um elemento que compõe o universo, vamos dizer. Então, por exemplo, tem a Mãe Terra, tem a pessoa de pedra, né, que como eles falam, são os minerais, aí tem o povo em pé, que é a floresta, aí tem os céus, né, que é o céu mesmo, as criaturas, que são as sombras, então, assim, cada carta dessa, do oráculo que você coloca nessa posição, cada posição tem um significado, né? Então, assim, é muito profundo, porque é muito mais complexo, né? Então, tipo assim, qual que é o recado dessa posição aqui do povo de pé, que é o povo da floresta? É um recado específico, né? Então, aí você já pode analisar que isso é uma coisa, um aspecto mais de aterramento, né? De base, né? Então, assim, a interpretação disso aqui é infinita. Deixa eu fazer uma pergunta para a coisa ficar mais apimentada, digamos assim, que é a moda de Larry. A gente vai apertando e vai pressionando o convidado. Tudo é muito educado, mas nós vamos indo para espremer o máximo. Sim, nossa audiência gosta de... Vamos lá, vamos fundo, Larry. Aquela pergunta lá que faltou. Eu sei que a nossa audiência fala, porra, pergunta agora aquele negócio. Mas e aí, com você? Você pode falar alguma coisa? O que te deu? Você fez. E aí? Foi tipo assim, agora eu vou avançar bem. Foi, sei lá, um recado para a sua vida nessa sua reencarnação? Foi alguma coisa assim, nossa, mudou minha vida? O que eu tenho que fazer que eu não estou fazendo? Que tipo de choque que te pegou nisso? Então, na verdade, eu vou ter que te decepcionar, porque eu não fiz a sequência da Kiva ainda. Você falou que fez. Não, eu fiz as tiragens que tem aqui no livro, mas não todas. Ou todas menos a da Kiva. A da Kiva eu nunca fiz. Porque aqui justamente ele fala, faça num momento que seja muito crucial, que você acha que fala, não,
agora é o momento chave da minha vida que não vai voltar. Tá, eu já Então, entendi. eu não optei por Tá. fazer ainda. Eu fiz Mas outras. mas qual que é a sua interpretação, já que eu tô te colocando, e eu também me coloco, porque eu trabalho há muito tempo com tarô também, como uma máquina oracular, não no mau sentido, no bom sentido, ou seja, uma pessoa que tem uma habilidade oracular muito forte. Eu queria entender de você, da sua experiência de vida, tá? O que seria, na leitura aí do texto, um momento crucial? Se é que você pode dar algum exemplo para a gente do que seria. Até porque eu estou supondo que ninguém pediu isso para você ainda. Ou você nunca conheceu ninguém que fez. Não, não conheço, não. Então. E aí, eu acabo não falando dessas tiragens, né? Quando a pessoa chega e pede que eu veja, eu falo, eu acho que tem que ser uma tiragem de oráculo. Tá. Aí eu falo, tá, então vamos fazer uma de oráculo, e aí eu pego, porque tem diversas aqui, aí eu pego a que faz mais sentido no momento. Então eu nunca fiz para mim e nem fiz para outras pessoas. Mas um ponto crucial que eu acho que eu particularmente ainda estou esperando esse momento, então é difícil eu dizer, né? Mas acho que, por exemplo, para mim, né, como eu trabalho com a espiritualidade, com né, essa parte do oráculo e tal, por exemplo, eu acho que a hora que eu sentisse mesmo um chamado de é hora de você abandonar todo o resto e trabalhar só com isso, fazer só isso, né? Porque eu tenho para mim que isso é a minha missão de vida, mas eu ainda, vamos dizer, tenho uma vida terrena, né? E eu não trabalho só com isso também. Então, acho que seria um ponto de virada, assim, sabe? Mas seria um ponto que eu tô encaminhando minha vida para isso, mas assim, agora chegou o momento. Tipo, vai ou racha. Agora, aí eu acho que eu faria assim essa tiragem, sabe? Para ver assim, então que conselhos, que eu vou levar na minha mochilinha aqui para jogar tudo pro alto e, entendeu? Eu acho que assim, um momento muito de virada mesmo na vida da pessoa. Ou de autoconhecimento, às vezes uma pessoa que tô patinando aqui a vida inteira, não saio do lugar e tá até deprimido, sabe? Assim, um momento de muito parada, que você tem que olhar para dentro e... Mas é muito sério, assim, essa tiragem para mim. Eu nem fiz para mim por causa disso ainda, porque eu acho que é um momento muito... E eu vou muito pela sensação. Desculpa, só para mim entender melhor, aprofundando um pouco mais. Mas a sua intuição, quando fez a leitura assim, no sentido de ler o livro e dar uma estudada do que era, é que você sentiu uma força de energia se você se dispor a falar, vou fazer isso aqui. Vou fazer essa tiragem. Eu acho que não é uma tiragem que você faz e as coisas continuam do jeito que estão. Superficialmente, é uma tiragem que você faz e deve mexer muito com a pessoa. Eu acho que é isso que você falou. É como esses ritos, sabe? Até sim. Né? O SAG, o Sagrado Anjo Guardião, ou de fazer o santo, que vai fazer o santo. É isso, assim. Inclusive, só para dar uma informação complementar, já que eu falei no assunto, tem um filme que você encontra nas plataformas em geral, chama A Dark Song. É um filme de 2016 da Irlanda, que trata especificamente de uma mulher. Eu sei mais ou menos da história, porque eu já assisti pelo menos umas 2 vezes esse filme, tá? A mulher perde, se não me falha a memória, ela perde ela tem a perda do filho e ela não consegue se curar dessa perda. Aí ela procura uma pessoa que é um especialista, ou seja, um mago experimentado, alguém que estudou isso aí em profundidade, que sabe os rituais, o que tem que ser feito no SAG, e aí eles se trancam numa casa razoavelmente grande, né, que tem diversos cômodos que dá para fazer, e eles ficam lá esses 6 meses até, teoricamente, ela conseguir a conversação com o Sagrado Anjo Guardião. E aí o Sagrado Anjo Guardião, no caso dela, não é spoiler, mas é tipo assim,
acaba dando aquilo que, em tese, ela precisaria. Tá? Uhum. E o nome do filme é A Dark Song. Eu estou tentando ver qual que é o nome nacional. Eu acho... Ah, lembrei. É Vozes da Escuridão. Título nacional não ajuda muito. O título em inglês ele é mais uma canção escura, tem uma certa lógica, porque, na verdade, e aí eu vou só explicar uma coisa rápida sobre o Sagrado Anjo Guardião, do porquê que ele é alongado assim, é porque, em tese, você vai passando por um processo de limpeza super profunda nas questões espirituais. Então, teoricamente, os seus demônios vêm te visitar. Vai conversando com tudo que é ruim ali antes de chegar, antes do Sagrado Anjo Guardião, que seria o seu anjo verdadeiro da guarda, chegar em você e falar, tá bom, agora você tá limpo, eu vou conversar com você e vou dizer o que é a questão principal da sua vida. Tudo que você está falando aí dessa tiragem das cartas do Caminho Sagrado, o nome qual que é mesmo? É a sequência da Kiva. A Kiva. Kiva. Tá me lembrando muito, não estou dizendo que é igual de jeito nenhum, mas me lembra um pouco não, me lembra bastante esse tipo de caminhada, talvez mais ainda do que do Hong Kong, dos ritos afro, o Sagrado Anjo Guardião. Tá? Sim, sim. Mas, beleza, vamos continuar, porque senão a gente não sai daqui hoje.